Estamos aqui direto do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. A gente vai fazer uma conversa hoje bem bacana e a gente vai viajar, dentre tantas coisas, por esse mercado prateado, por essa vida pós-50. Fica com a gente que vai ser bacana. Boa. Eu vou começar, embora a gente comece sempre pelas meninas, mas o lugar melhor vai ser o das meninas depois que o presidente do Conselho de Longevidade da Associação falar. Conta pra gente um pouquinho quem é você, o que você estudou, onde você nasceu. Fala um pouco pra gente. Ricardo, é maravilhoso estar aqui com você, né? E eu tenho uma história bem legal. Eu sou um carioca da gema, olha que bacana, né? O que é ser carioca da gema, né? Eu nasci na Zona Norte, eu nasci na Tijuca, de uma família, meu pai nasceu em 1920, a minha mãe de 25, em 1947 eles casaram, tiveram 9 filhos. Né? Então você imagina, bastante gente. E eu tô dentro desse grupo aí, né? Então eu morava na Tijuca e eu tenho uma característica bem interessante, né? E meu pai era colecionador de orquídeas e ele precisava de um local para levar as plantas dele. Aí eu saio da Tijuca quando eu tinha 10 anos e ele compra um terreno no bairro de São Conrado. Aí eu vou ser criado no bairro de São Conrado na década de 60, cara. Então você imagina, né? Onde tudo era mato ainda. Onde tudo era mato. Então quem é o Fernando Potti, né? Eu sou carioca da gema e aonde eu dou minhas palestras, aonde eu vou, aonde eu me apresento como colecionador de orquídeas. E depois eu vou falar o resto, né? Então, motivo, né? É charmoso. É super charmoso, né, o Kika? E o mais interessante, às vezes eu estou dando palestra pelo Brasil, ninguém sabe o meu nome, ninguém lembra de mim. Mas às vezes os caras falam assim, ei, colecionador de orquídeas? Então todo mundo... Então eu tenho essa relação com a natureza. Aí eu fiz faculdades, como todo mundo faz, fiz psicologia, fui estudar filosofia na França, depois fiz mestrado e assim vai. E recentemente, terminando a minha apresentação, eu tive a honra de ser convidado, olha que coisa linda, a ser o presidente. Olha quem está assistindo, venha participar, por favor. Eu sou o presidente do Conselho, guarda na memória 2, de Economia Prateada, então é business, e longevidade, porque nós estamos vivendo cada vez mais. Eu vou contar um segredo. Meu avô ficou com a gente até 105 anos. Uau. Caramba, hein? Ó. Então, Tem estrada tem. Eu fiz um Olhando pra planejamento você, para até 130. Vai a 300. Ele disse que é de marketing. Eu acho que ele é muito bom de marketing mesmo, viu? Muito bem. Ô, Kika, agora o lugar mais importante, que é o seu. Conta pra gente quem é a Kika, o que a Kika estudou, como que a Kika caminhou até chegar aqui. Merci pelo convite, agradecer a associação, na pessoa da Renata também, que eu adoro. Bom, foi tudo meio às avessas, eu vou contar o fim, depois eu conto a minha origem. Eu nunca quis ser do mercado da longevidade, eu comecei a falar um monte de absurdo no Facebook sobre o envelhecimento. Na época eu tive uma doença grave, tive um problema financeiro e ficava diva depressão, só... né, assim, me lamuriando, porque eu. Mas eu escrevo direitinho, e aí os textos eram bons, isso criou uma audiência, e aí eu fui crescendo nas redes. E a história da longevidade começou a aparecer mesmo como negócio, quando eu já tinha mais ou menos um pipeline na mão de coisas que eu inventei da minha cabeça. 2 livros, ambos sobre a longevidade. Eu sou colunista da Veja Rio, escrevo toda quarta-feira sobre longevidade. Tem uma festa de dança 60+, só para o povo mais velho. Que ela não convida os outros, mas tudo novinho, é comercial a festa, então qualquer um pode entrar. Quer dizer, qualquer um não, porque novinho não entra. Vai ter que iremos. Dia 10 de abril. Então quando eu chegar lá, eu me inscrevo. Olha só, 10 de abril é a próxima. Já estou na 7ª edição, então é um sucesso. Eu tenho um podcast com homens 60+, chamado Pod Pau.
onde eu falo sobre temas sensíveis. Sexo é um deles, mas eu falo sobre luto, falo sobre dinheiro, saúde mental, falo sobre netos, falo sobre ninho vazio, pornografia, contatinho. Sou ousada, né? E eu tenho também um novo produto, esse é o mais novo de todos, que é uma palestra de educação financeira, junto com a minha professora, planejadora, eu sou apenas a cobaia, porque eu fui endividada e hoje eu sou investidora. E tudo isso aconteceu... Deu certo. Sim, tudo isso aconteceu ela mesma? na maturidade. Então, eu me usei como exemplo. Eu tive uma vida financeira devastada nos 50 mais, por diversas coisas. E aí eu fiz um caminho meio árduo para chegar até aqui. Sou do Leme, tenho 61 anos, hoje moro em Ipanema. E, enfim, assim, era super garota Zona Sul. Sempre fui fora da casinha, sempre pensei todo mundo para lá e eu para cá. E venho do mercado corporativo, trabalhei muito, tive minha empresa por 22 anos, sempre na área de comunicação. A empresa chamava Atitude Comunicação. Eu atendi os franceses, eu atendi a Louis Vuitton, a Cartier, trabalhei para outras marcas de luxo. Era uma assessoria de imprensa mais AAA, mais premium. E eu estou no baralhão do trabalho desde cedo. Comecei aos 17 e fechei a minha empresa por causa da doença. Fui para o mercado corporativo como empregada, que é uma coisa bem difícil de você fazer depois que você é dona de empresa. E vivi todo esse ageísmo e etarismo com a porta na cara, mas consegui algumas coisas. Sou a mulher do rolê profissional, porque faço milhões de bicos. Meu negócio é trabalhar, porque não tem um trabalho formal. Eu acho história para boi dormir, essa história da empregabilidade 60 mais, sobretudo. E se você tem um currículo bom, piora, porque você é super qualificada, porque você vai ganhar 60, 50, com sorte 30% a menos, e aí você é meio descartável. Acho que o protagonismo na maturidade, no meu caso, veio com o pé na porta. Eu faço a linha revoltada, quase assim, tenho um espírito muito... Veio para sacudir. Tem um espírito assim, muito ativista, né? O cabelo branco chega antes de mim, o que é raro numa mulher. Eu tenho 61, mas eu tenho esse cabelo desde 47 anos. E falo sobre temas que pouca gente fala e que acontece com todo mundo. Todo mundo transa ou deve transar ou gostaria de transar. Todo mundo opera com dinheiro, mas não tem mais. Todo mundo precisa de um plano de saúde, perdeu porque não tem dinheiro para pagar. Todo mundo precisa de uma saúde mental no Covid, ficou louco. Então, assim, esses temas que são humanos, né? E que eu trato com leveza, humor, lembrando que eu não tenho uma titularidade nesses assuntos. Então, eu sempre me valho de alguém que possa validar, ou falo sozinho os absurdos em primeira pessoa. E lá na Vevar, é isso. A história dos meus absurdos, né? Se são seus, são legítimos, né? Caramba, hein? Que escola. Que escola. Que escola, eu já estou aqui empolgado com essa conversa. E o mais interessante, né, Kika, o que você traz aí que é muito bom, é a questão da validação, né? A gente tem uma sociedade que ela é muito compartimentada e você tem que falar dependendo do momento que você estava. Então, eu sou psicólogo porque eu me formei em tal coisa, ou então eu sou engenheiro que fiz aquilo, e você está num mundo em completa ebulição. E qual é a dificuldade, né, que a gente tem de falar, né? Pô, bacana ela falar com essa emoção. Qual é a dificuldade que todos nós enfrentamos hoje, né, Ricardo? É uma pergunta que eu deixo para os nossos espectadores. Guarda e brinca com ela. A gente está vivendo, olha que legal, Kika, que é exatamente a fala, né? A Kika fala com voz do coração. Então, a grande questão nossa hoje, para a gente entender tudo que a gente está passando e para poder entender melhor essa questão da longevidade, é você se perguntar, a gente vive uma mudança de era ou uma era de mudança? Vou dar um exemplo, só para a gente entender. Uma era de mudança são mudanças incrementais. Eu ajeito aqui, arrumo ali, melhoro aqui e vou crescendo. Uma mudança de era é paradigma. Então você já imaginou... Existe uma quebra, né? Imagina o que foi o mundo antes de Copérnico e depois de Copérnico. O impacto foi tamanho
né, que a igreja perde força, você começa a ter aí a força do renascimento, as grandes descobertas, e você tem uma outra visão de mundo. Você imagina o que era o mundo antes da Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial. Era outro momento. Nesse momento agora que a gente vive, a gente está vivendo, né, uma quebra radical dos paradigmas, né? Tudo que a gente tinha como uma verdade absoluta que nos ajudava, isso se dissolveu. Então, os conceitos antigos não mais explicam a realidade atual e fica todo mundo perdido. Então, quanto mais a gente puder falar com o coração, a gente está construindo novas teorias. E quando a gente fala sobre o tema longevidade, Kika, né, qual é a maior dificuldade que a gente tem, Ricardo? Olha que coisa bacana. A maior dificuldade que você tem quando você fala sobre esse tema é que as palavras não representam essa realidade. Né? Um filósofo chamado Spinoza, olha que coisa linda, ele fala assim, o conceito de cão não late. O que ele quer dizer? Né? A realidade é maior do que o conceito. Então a grande dificuldade é o seguinte, quem somos nós, 50 a mais? Mas, por exemplo, eu trago sempre o viés da realidade e talvez a minha maior contribuição seja justamente o perrengue, né? Eu trago a vida como ela é, e eu acho que para o maduro, ela lembra a pessoa madura, né? Porque senão vai pensar que é o outro lá, né? Ela fica ainda mais esgarçada, porque a bunda caiu, porque você já não está tão bem de cabeça, porque você só vai à missa de sétimo dia. E eu não estou querendo aqui fazer o dramalhão, tipo, gente, essa mulher veio com uma carga negativa. Não é isso. Mas eu, por exemplo, conhecia, tem pouquíssimo tempo, o termo NOTE. New Old Living Trend. Uma coisa parecida com os novos velhos. E aí, assim, tudo bem, temos propósitos, né, transamos, trabalhamos, queremos viajar, tá tudo ótimo, mas não é igual para todo mundo. O pobre, o preto, a maluca, a que não tem trabalho, a sobrecarregada, o homem, a mulher, o Rio, a Suécia. São vários vieses. Então, eu normalmente localizo no meu mundinho particular, não quero dar lição de moral para ninguém, mas uso a minha realidade para explicar, talvez, o que Spinoza tentou dizer. Então, eu tento, né, latir para ver se essa história chega a mais pessoas, e eu acho que essa contribuição da vida real, ela vem com uma pulsão de vida, né? Eu trago essa pulsão de vida, porque já que não morreu, já que não está entrevado, né? Bora lá. Que seja o melhor. Que seja o melhor. Ei, Kika, o que é interessante, olha só, o que é apaixonante, né, na fala da Kika, é isso que eu quero enfatizar aqui pra gente. O que é apaixonante nesse momento, caminhante não tem caminho, caminho se faz ao caminhar. Então o que você está dizendo? Eu estou trabalhando com vários elementos. Eu não quero saber se esse elemento é certo ou errado. Eu quero saber, o que eu estou fazendo é positivando a vida em toda a sua potência. Sim, e você sabe o que me ajudou? Só terminando, então só para você contar. Então, o que é interessante, Kika, né, o que é muito interessante no que você está colocando a gente está reescrevendo a próprio modelo de educação. Porque a gente acha, né? Por exemplo, se eu pergunto para você, assim, se eu pergunto para quem está nos assistindo, o que é marketing? Quando eu dou aula, eu pergunto o que é marketing, todo mundo tem um sangue frio. Porque se eu falar, fala aqui o que é marketing, você morre de vergonha. Por que você morre de vergonha? Porque a gente acredita que tem uma verdade verdadeira sobre definição de marketing. Que pode não ser a que você aquela vai que eu quero. expressar. E se você não expressar certo, eu vou falar que você está errado. Agora, olha como é que você desloca a frase, Krika. É isso que você faz. Não me interessa o que seja o marketing. Mas a pergunta que você está fazendo para a vida, você está perguntando para a vida o seguinte, para que serve? E se eu perguntar para que serve, você vai dar a sua interpretação. Que essa é a visão de quem é mais velho. Isso é a visão de quem é mais velho. velho. É isso, e eu acho que a gente fica meio, assim, abusado no sentido de, se vai acabar, se não tem mais muito tempo, né, feito é melhor que perfeito. Faz errado, mas faz.
80, né? E aí, voltando ao que eu ia colocar, eu tive um câncer, né? Agora eu estou na remissão da doença há 14 anos. Quando o homem falou, você está doente, ou o médico, e que eu perguntei para ele, eu vou morrer quando? E ele falou, não é essa a pergunta, minha senhora. Morrer a senhora vai. Qual é a parte que você não entendeu que você vai morrer? E aí tem o atropelamento, a bala perdida, o infarto do miocárdio, o acaso e o câncer. Então, quando eu peguei o finito, que para cada um pode ter um emblema, no meu caso foi a DR com o médico, mas pode ser qualquer coisa que te atravesse, até positivo. Você tem um maravilhamento, um amor, uma trepada, um grande negócio, ganhou milhões, ganhou loteria, sei lá, alguma coisa super positiva te dá um Shazam. E no meu caso me deu um Shazam. E esse Shazam, que eu não sabia que tinha um nome de longevidade, mercado prateado, silver market, sei lá, grey power, qualquer coisa aí que dizem, eu falei, é isso. O momento do meu apogeu, então, agora, de colocar tudo no liquidificador doido, é a maturidade. Por quê? Tem menos pudor, tem repertório, tem história para contar. Já fiz errado, vou tentar não errar de novo, mas se errar, next. Tudo bem, porque vai ser mais um erro no meio de tantos. Né? E outra coisa, você vai morrer. Então, em tese, é assim caminha a humanidade. Temer o quê? Em Kika, o que é interessante, né? É perfeito, né? Assim, cara, tô não, ela é uma pintura. A gente está fazendo um quadro, né? Estamos fazendo uma pintura, né? E esse debate aqui tem que ser entendido como uma música. Você vai ver que a galera vai amar a melodia, às vezes não vão entender muito bem a letra, mas depois a gente vai reexplicar essa letra várias vezes. O que a gente está discutindo aqui, né, Kika, é a quebra de determinadas definições, determinadas determinações que a vida traz, e mais ainda, é você fazer um desconstrutivismo pedagógico, ajudar as pessoas a tirar esse peso que você tem dentro de você. Então, você faz uma jornada na vida e você é ensinado há mais de 40 anos no mundo corporativo. Imagina, 40 anos você está sendo condicionado que você um dia vai parar e vai se aposentar. Aí como é que o cara vê outro mundo? Como é que você faz, por exemplo, essa visão que a Krika está trazendo para nós, dizendo assim, cara, eu fiz aí um reboliço geral. Eu tive que olhar para o espelho e falar assim, espelho, espelho meu, eu acredito em nós dois, vamos mudar o mundo. Porque eu não vou ter outra referência, eu não vou esperar alguém falar assim para mim, olha, eu posso ou não posso. Quando eu dou palestra, duas coisas impressionantes acontecem. Para público de 10 pessoas, 50, 100, 1000, duas coisas acontecem. Quando eu acabo de falar, alguém levanta a mão sempre e fala assim, Fernando, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu falo assim, que engraçado, né? Você nunca pensou que a sociedade, o Brasil tem 210 milhões de brasileiros, 27 são 50 a mais, que essa população tem 2 trilhões de reais na mão, que então, 28%... rampando. Não, vai rampar cada vez mais. Que você vive uma pirâmide invertida, que esse mundo, aquele mundo onde que o Bismarck no início do século XX, né, colocou, você nasce, você trabalha, você se aposenta e você morre por uma pressão do capitalismo e dos sindicatos locais. Então esse mundo acabou. Você vai nascer, você vai trabalhar, você vai parar, você vai estudar, você vai embora, tudo acontece ao mesmo tempo. Então essa é a primeira pergunta que a pessoa faz. Sabe qual é a segunda coisa que as pessoas fazem, Kika? Olha que coisa linda. Quer tirar foto com você. Eu não tenho essa importância. Mas por que vem tirar foto comigo? Porque ela se sentiu empoderada. Cara, ela sai e diz, caraca. Você uma referência. O cara fala assim, porra, eu posso fazer. E eu falo para as pessoas que se você quer olhar esse novo mundo da longevidade, você, Ricardo, também faça isso, por favor, porque eu e a Krika, a gente só faz essa parada. Primeira questão é você assumir teu lugar de fala. Cara, eu ando na rua, se alguém berrar, lá vai um sênior, eu fico todo orgulhoso, sou sênior sim, vou falar e se der um palco eu falo até pra formiga. Aí quando você, entendeu? Aí, cara, que legal essa conversa. Mas aí quando você começa a falar e você assume o seu lugar de fala, qual é o segundo passo que acontece? Você vira um influenciador, é o que a Kika fez. Falei, malandro, se não tem por onde ir, eu vou explodir qualquer buraco. Então ela foi no Instagram, escreveu, falou, e como ela fala pelo coração, engaja.
Aí você vira influenciador. Qual é o terceiro ponto, que é fundamental nessa discussão toda? Ninguém aqui está fazendo filantropia, cara. Eu preciso pagar minhas contas. Eu sou a mulher do boleto, da planilha. Então, tripé, assuma seu lugar de fala, você vira um influenciador, isso gera negócio. As pessoas me chamam para dar palestra para falar sobre isso. Eu escrevo, as pessoas querem que eu vá lá ser mentor. Eu sou mentor de gente de transição de carreira. Então, o que é interessante, para quem está nos assistindo, ó, olho no olho, dente no dente, o que vocês estão assistindo aqui é a gente está positivando uma coisa que todo mundo tem de sobra, a vida. Mas por que você não está olhando assim? Olha que coisa interessante. Porque a sociedade fez questão de esvaziar a gente. Por exemplo, eu, Fernando, a minha mãe, quando eu ia na escola, numa reunião, né, de pais, a diretora falava assim: quem é essa mãe que está chegando aí? Aí a secretária falou assim: é a mãe daquele. Eu era disruptivo desde que eu nasci. Adoro. Se é assim hoje, imagina. Não, então imagina, só não me amarrava. Hormônios. Não me amarrava porque eu não podia. Então eu era disruptivo. Mas olha que interessante. O que é a palavra disruptiva? A palavra disruptiva, que a gente usa tanto hoje no mundo da inovação, né, que a gente ouve, olha, aquele cara é disruptivo, aquela inovação é disruptiva, é uma palavra que surge em 1999, num livro super famoso, O Dilema da Inovação, de um cara de Harvard, que ele fala, olha, as inovações têm que ser disruptivas. Então ele vai dizer, olha, é aquela que quebrou o passado, não explica o presente. Mas da onde vem a inovação disruptiva? Essa palavra disrupção vem da pedagogia escolar. O que é a criança disruptiva? É aquela criança que não segue regra. Não mata porque senão não pode. Então, quando todos nós somos disruptivos. E antes de terminar, olha que exemplo interessante. Eu dou palestra e já fiz isso com milhares de pessoas, Ricardo, Kiko. Olha que coisa linda. Para você entender, Kika, o seu valor, né, de quando você fala, eu boto para quebrar, porque você recuperou tudo isso. Eu dou palestra, cara, e quando eu chego nas minhas palestras, que tá cheia, 200, 300 pessoas, já começo a falar assim, pessoal, o Ricardo que me convidou, me disse assim, Fernando, leva um presente para as pessoas. Então eu trouxe um presente. Tá aqui debaixo do meu celular. Eu queria saber quem sabe o que eu botei debaixo do meu celular. Aí o cara levanta a mão meio tímido, um bilhete. Não. Aí o outro, R$100. Não. Aí todo mundo vai chutando, Ricardo. O nego fala de tudo. E você vai integrando a turma. Eu vou integrando a turma, mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é o seguinte, pessoal, eu vou falar um negócio para vocês, mas eu trouxe alguns segurança aí para me proteger, porque quando eu falar, vocês vão querer me bater. Posso falar? Pode. Olha que coisa linda, você que está me assistindo, olha só que coisa linda aqui. A pergunta que eu faço depois é, por que ninguém levantou para saber o que está debaixo do meu celular? Olha que doideira, ninguém levanta para saber o que está debaixo do seu celular. Sabe qual é a resposta que eu recebo? Você não disse que podia. Atitude. Olha o controle da sociedade. Você não disse que podia. Aí eu digo, eu também não falei que não podia. Agora, galera, eu vou dar um exemplo para vocês. A mesma coisa que eu fiz, o mesmo exemplo, mesmo exercício. Vamos lá? Vamos. Outro cenário. Eu cheguei para fazer a mesma coisa, Ricardo. O mesmo bate-papo com o público. Quando eu comecei a falar, a professora falou assim, calma, criança, senta, numa creche. Quando a minha filha estudava na creche. Porque não tinha esse muro que a gente foi construindo. Então, quando eu começava a falar assim, atenção, criança. Aí a professora, volta. Eu quero saber o que eu botei. Porque não tem. Então a gente esvazia as pessoas. Tira a potência dela. Aí o cara chega numa determinada idade, aos 50 a mais, ele ouve que ele vai morrer, que ele tem uma vida limitada, que ele tem que curtir o máximo possível. Nada disso é verdade. Você tem que desconstruir esse cara e falar assim, cara, vamos meter o sarrafo na vida. Você pode trabalhar, você pode fazer, você pode trepar, você pode... É o que você está mostrando pra gente. Então, esse mundo mágico é maravilhoso. Por que a gente não consegue avançar mais? Olha que coisa interessante. Por que a gente... Então, se é tão bonito que vocês estão falando, por que a gente não faz? Não faz por uma única coisa. Cruel. Que eu tenho até um projeto aí, que eu já até vou botar aqui para me ajudar. É o etarismo.
é a gente ter um preconceito horroroso contra as pessoas idosas, contra as pessoas mais velhas. Mas sabe de onde sai esse preconceito, Ricardo? Não é ruim você ser assim, eu não vou te contratar porque você é uma pessoa 50 a mais. Sabe, e a gente precisa trazer modernidade, a gente... sério? Sabe de onde sai o próprio preconceito, cara? Dos próprios pessoas seniors, os 50 a mais. Então o livro que eu estou escrevendo é Somos Todos Etaristas, reflexões contra o etarismo. Porque se você não tiver a consciência de, cara, você não quebra com isso. E quebrando com isso, cara, você tem uma porteira aberta, assim, infinita. E o que você faz, Crico, você, né, é um outro filósofo, né, maravilhoso, que é o Nietzsche. O Nietzsche diz assim, o capítulo do Nietzsche, né, ele fez a autobiografia dele. Primeiro capítulo, porque eu sou uma dinamite, é a Crica. Porque eu sou uma dinamite, porque tem que quebrar o mundo. Eu ouvindo ele falar e estando na casa do empresário e você falando muito sobre business, eu fechei o papo antes dele falar, falando sobre a planilha e o boleto. Sempre eu quis transformar as minhas ideias, assim, mini ousadas, maxi ousadas, em grana. Porque um dos meus gargalos era o endividamento, então eu precisava me organizar. E quando eu crio, vou até mostrar, né? O Quicando na Maturidade, Uma Senhora Mudança, é o primeiro livro, que é meio autobiográfico, contando do tombo, né? O que aconteceu e como é que eu consegui minimamente levantar. E o outro que se chama Crônicas de uma Carioca Grisalha, onde eu falo como é envelhecer no Rio de Janeiro, essa cidade nua. Então, quando eu nunca fui escritora, escrevi com 59, o primeiro, né? E logo em seguida, 58, quase aos 60, eu escrevi o outro. Eu subi um degrau. O mundo editorial, o mundo literário, ele abraça uma pessoa que nunca escreveu nada ou Dostoiévski. Não tem muito essa separação, né? Tipo, você não é ninguém ou você é um foca que está começando. Eu me senti muito empoderada, eu me senti muito bem acolhida e eu senti que ali tinha um business, né? E aí começam as palestras, e aí começa talvez uma musculatura maior da influenciadora que nasceu às avessas, porque lembra que eu comecei a reclamar no Facebook, que nem era o Instagram, porque eu, Deus, ó vida, ó tristeza, vou morrer, cadê o dinheiro? Isso que eu me separei de um casamento longuíssimo, de 26 anos, 2 filhas pequenas na época, então tudo meio misturado e tudo igual a todo mundo. Isso que eu vivi é igual à história de todos nós, né? Tem fases diferentes, né? E depois, quando vem a pandemia, eu crio o Kika Live, que foi um projeto, eu entrevistei mais de 100 pessoas, desde a Marta Medeiros, escritora gaúcha que fez o meu prefácio, ficamos amigas, até a faxineira da Mulher da Frente, até uma pessoa que eu conheci ontem, famosos ou não. Isso também criou uma audiência maior no Instagram, aí já tinha mudado de rede. Então, mais um degrauzinho. E aí, quando eu já me torno uma voz um pouco mais ácida, militante, com esse humor afiado, isso também escala mais rápido e fura uma bolha maior. Vem a ideia da festa, e eu acho que a festa é um produto que é um desbunde, chama Festa Quicando, leva o meu nome, né, o apelido, e ela é o lugar da ousadia e da liberdade do invisível. Então, inicialmente só iam mulheres, aí eu fiquei muito incomodada, eu sou uma mulher que gosta do rolê, né, gosto dessa coisa do homem, de estar próximo do homem, não para putaria, para mingle, né, seres humanos. Eu fui atrás desse cara, então uma amiga minha solteira falava assim, vai no Baixo Gávea, quarta-feira, que é o dia do carros usados, que é o dia do velho, vai procurar esse homem. E lá eu ia. Carros usados. E aí eu ia, parecia uma louca, eu ia de mesa em mesa. Porra, eu descobri que eu sou carro usado. Até o cara, eu falava, oi, tudo bem, boa noite, vi um grisalho. Está de novo, meu né? nome é Kika. Aí o cara devia ter falado, bebeu, é puta ou é louca, né? Sei lá. Ou os três. Ou os três. Aí eu falava, olha, eu tenho uma festa de dança e tal. E aí o cara entendia que não era nada disso, podia ser louca, mas o resto não era. E aí a festa foi enchendo mais de homens.
E hoje a festa tem 60-40, né? Foi 90-10. Então, acho que agora a coisa está mais legal. E é uma festa que dá grana. E é uma festa que as pessoas se sentem muito felizes. Por quê? Eu não sou magra, eu sou grisalha, eu já sou fora da casinha. Então, aquela pessoa que está mais ou menos em casa deprê, né? Meio assim, fala, eu vou na festa daquela mulher. Por quê? Porque ela valida. Boa. Ela não é uma deusa, ela não é rica, ela não tem a bolsa da marca, ela não fez o botox. Ela fala, é igual a mim, aquela mulher ali. Então, eu acho que esse espaço da liberdade, só para completar o business, né, é que trouxe muito ativo financeiro para mim. Porque era um lugar que faltava para a pessoa se sentir segura, livre e para se divertir. Porque não é uma festa de pegação. Se der um beijo na boca, ótimo. É uma festa de dança. Se a pessoa não gostar de dançar, festa anos 70 e 80, Disco Music, que eu faço com o meu sócio, ele é DJ, Marcos Mamed, e a festa é realmente hot. Tem essa potência e tem a potência financeira. Quando depois eu invento, eu falo, bom, tem a festa, mas só faço 3 vezes ao ano. Preciso ganhar mais dinheiro. E aí eu uso a minha experiência própria de endividada. Falei, gente, todo mundo que eu converso tem uma história. Perdi o plano de saúde, não tenho condição de pagar. Morava num 2 quartos, estou morando num quarto na casa de um amigo. O meu filho não me ajuda, muito pelo contrário, pegou minha aposentadoria. A minha mãe está doente, não dá para pagar o remédio. Então são histórias que parecem macabras, mas são humanas. E muito do Rio de Janeiro, muito desse carioca que não se preparou economicamente, sobretudo rico. Porque eu acho que o classe média e o cara que deu duro, ele já vem lá de trás. Um olho pra isso. E já vem lá de trás com essa resiliência, com esse aprendizado. O rico não, estava só no uísque, eu sou o maioral. Na hora que cai o precipício né, não stop, é queda livre. E aí ele vai viver mais 30 anos. Oi? Mora onde? Come o quê? Se trata onde? Compra que... Então, esses assuntos e essas coisas, eu falei, aí tem um business. A minha professora de educação financeira, Letícia Camargo, planejadora, CFP, né? E eu olho para ela e falo, bora nós duas montarmos um curso. Ela falou, Kika, não vai vender nada. Ninguém que é endividado vai comprar, vai dizer, oi, eu sou endividado. Eu falei, não tem problema, eu falo. Então, eu conto os meus gargalos hoje muito melhor, mas também nada demais. Eu sou uma mini investidora, estou começando agora. Ela mesmo me diz, Kika, você não vai ficar rica porque você não vai ter o tal do tempo para os juros compostos fazerem o trabalho para você. Tudo bem. Eu acho isso que você fala maravilhoso. Se eu for ralando, sei lá. Kika, olha que interessante, né? Parabéns, né? É incrível. Bom, e aí eu monto o curso de educação financeira, que é o outro produto que eu tenho agora. Eu estou sempre interrompendo ela quando ela vai falar. Não, eu já entendi. Não, mas eu já entendi. Tem uma dinâmica. Eu já entendi. Olha só, eu sou leonina egóica. Adoro quando tem alguém mais do que eu. Eu fico quieta. Sabe aquela assim, porque eu estou acostumada a mandar. Eu também sou. Mas olha que interessante. Eu sou leonina. Olha que interessante, né? Eu, por exemplo, eu fui de navio cargueiro para a Europa. Terminei a faculdade, vou embora. Fui de navio cargueiro para a Europa, fiquei zanzando lá para cima e para baixo. Cheguei em Paris, zanzava para um lado para o outro. Porra, preso pela polícia, porque eu não tinha o documento certo. Aí lá ia pra gendarmeria, chegava lá, porra, aí tinha que chamar a embaixada pra me ajudar, tal, eu lavava prato, daqui a pouco lá ia eu de novo preso. Puta que pariu. Aí uma dessas caminhadas, né, quando eu tô chegando lá, o guarda falou assim pra mim, de novo você, cara? Corre une fois. Porra, você é um corre une fois. Por que você não estuda, meu filho? Eu tinha 24 anos, 25. Por que você não estuda? Eu falei, caramba, aí eu vou fazer um mestrado. Então eu fui estudar filosofia. Eu já era meio doido, cara. Fui estudar filosofia e fiquei mais doido ainda. Então meu olhar é sempre pelo lado da filosofia, da desconstrução, né? Então, o que é interessante é, eu sou investidor de startup. Eu olho para esse mundo porque em 2017, eu fiz um ano sabático, queria entrar no mundo da inovação, fiz um MBA em transformação digital. Porra, fiquei encantado. Lá na COP. Aí depois, eu fui dar aula daquilo que eu não sabia. Eu tenho que dar aula. Eu fui dar aula de empreendedorismo e inovação. Eu consegui entrar numa faculdade, virei o melhor professor. Quando você não sabe nada, tem que estudar tudo, né? Então era ótimo. Aí vim mexendo com isso. Aí um belo dia, em 2019, eu comecei a conviver com um problema que eu não tenho.
Como eu era insuportável, quando eu voltei da Europa, eu tentei arranjar emprego, eu era insuportável, questionava todo mundo. Né? Autoimagem. Não, então, eu voltei em 1994, cara. Aí eu tentei arranjar um emprego. Porra, falava vários idiomas, cheio de experiência, mas eu era tão chato assim de questionar que ninguém me dava. Então eu montei uma empresa, eu sempre fui empreendedor, nunca tive carteira assinada, tal, sempre fui criando, fazendo as coisas. Como você, Temos algo em comum. Todo dia eu acordo, tenho que matar alguma coisa para pagar minha conta, né? Então eu tô sempre lá na esteira. E eu comecei a conviver com amigos que já estavam se aposentando e assim deprimidos. Não interessa se o cara é rico, pobre, azul, amarelo. Quando você chega numa determinada idade, a pressão da sociedade é cruel para todo mundo. Então essa galera não conseguia voltar para o emprego. Eu falei, que porra é essa? O que está acontecendo? Aí comecei a publicar sobre isso no Instagram, no LinkedIn, e acabou um grupo me convidando para fazer parte em 2022, para a gente criar um fundo de investimento de uma Venture Builder, um grupo poderoso, para olhar para a economia prateada. Então eu estou falando de business. Opa, esse mercado que está aí, que essas pessoas estão cada vez mais longevas, essas pessoas têm grana, não interessa que classe social você esteja, quando você faz uma pesquisa com todo mundo, quer seja o meu jardineiro, quer seja a menina que trabalha na minha casa, quer seja o CEO de não sei das quantas, quando você conversa com essa galera, Kika, o que sai nessas pesquisas, o que é, Ricardo? Nós nos sentimos invisíveis. A mídia não olha para a gente. Você não tem produto e serviço direcionado especificamente para você. Você está fora desse mercado. E aí Oxford cria essa categoria chamada economia prateada. O que é economia prateada? É toda a riqueza que está em torno da população 50 a mais, que tende a crescer cada vez mais. Então, no Brasil, a gente sabe que em 2060 você vai ter mais 60 a mais do que 0 a 19 anos. Então, é uma tendência irreversível para isso. Então, eu estou lá olhando para isso, eu estou investindo em startup. Eu procuro empreendedor que quer apresentar uma solução para atender com inovação a nossa longevidade. Porque nós aqui, com esse papo bacana, e vocês sendo meus amigos, e nós aqui, né, podemos fazer até um acordo, vamos viver 300, 350. Você, Ricardo, que é o dono do podcast, vai até 450. Eu não sou dono, o podcast é nosso. É nosso, né? Então você vai viver até 450. E eu acompanho a fronteira do conhecimento da longevidade, né? Porra, é uma coisa impressionante o que está acontecendo aí. Quem está nos assistindo aí, ó, um livro para você guardar na memória 2, e o Ricardo vai até anotar. A Kika, que é rápida, vai ler rapidinho. Olha o nome do livro. A Morte da Morte. Com o avanço da biotecnologia, com a inteligência artificial, juntando essas duas coisas, cara, tu não pode imaginar onde a gente vai chegar. A criogenia e por aí vai. Então, é isso aí. Então, o que é interessante, né? O que a gente está olhando? A gente está olhando que tem um mercado pujante que está abandonado. Eu peguei um grupo de amigos que veio de São Paulo, eu tenho uma casa no bairro de São Conrado, né? Eu sou colecionador de orquídeas, levei eles ali na Asa Delta, né? O quiosque mais caro que tem ali na praia de São Conrado, o mais caro, levei os caras lá. Sentamos lá. Aí daqui a pouco o cara traz pra gente o QR Code. Cara, tudo escuro, ninguém consegue enxergar nada. Aí um dos convidados pegou o seu celular, ligou a lanterna, a gente viu o QR Code, todo mundo riu. Eu falei assim, cara, a gente tá rindo da nossa desgraça, né? Porque vamos pagar caríssimo, o cara tá pouco se lixando pra gente, não tá voltado pra você. Então eu sou, né, um militante, não nasci pra fazer isso. Ah, Fernando, não. Eu comecei a ver meus amigos entrando em depressão. Pessoas que não conseguiam voltar para o mercado. Eu nunca tive esse problema, né? Comecei, a falar pelos cotovelos como a Kika, né? A gente fala, Você fala mais. Não, nós falamos junto. A gente fala junto. Sem nenhuma preocupação, assim, se eu estou falando certo ou errado, mas eu quero pensar e refletir criticamente. Aí começou a bombar nas redes sociais, me chamaram para falar. Então eu fiquei 5 anos nesse fundo de investimento, a gente tem 15 startups, eu continuo como investidor. E aí no ano passado eu saí, porque esse ano, a minha meta, eu tô na estaca 0, virei empreendedor 0, né? Tô assim morrendo de medo, né? Porque, eu tô investindo, porque eu tenho que pagar as contas. Se a minha esposa ouvir, né, ela vai brigar, o quê? Você tem que ajudar a pagar as contas. Então eu quero investir no Rio de Janeiro,
Porque o Rio de Janeiro, Ricardo, aqui então, sabe disso, o Rio de Janeiro, o que você mexe aqui reverbera Brasil e mundo. E a Associação Comercial, quando me convidou para ser o presidente do Conselho de Economia Prateada e Longevidade, eu falei pro José, você tem certeza que sou eu? Porque eu vou fazer um barulho legal. Não, tem que vir você. Ele, o Joedir, me convidou. Então, na primeira reunião, eu botei um card lá no meu LinkedIn. Galera, eu estou assumindo como presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, de Economia Prateada. Vamos fazer business. Aí, venham. Quem quiser participar, vem, me manda. Eu fiz lá um lugar para se cadastrar. 650 pessoas. Eu quero ir. Eu falei, caraca, vai explodir o negócio, né? Então agora a gente tem... Acelerei demais. Eu acelerei demais, né? Então agora a gente já tem 32 lá que já se associaram à associação, vão virar conselheiros nossos. E aí qual é o caminho que a gente está fazendo, Ricardo? Quem está olhando para fazer business, negócio? Negócio não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. A gente tem que esquentar a economia. Vamos falar de negócio então? Então vamos falar de negócio. Olha só. Eu tenho observado essa discussão de Airbnb e a rede hoteleira. Uhum. A gente conversou com a turma de hotéis, a gente conversou com a turma de locação de imóvel por temporada e comecei a entender, conversei com o vereador que montou um projeto de lei para salvaguardar ali um equilíbrio no mercado, porque eu entendo que o hotel ele tem que cumprir várias regras, e ele tem que ter apoio no banheiro, porque seja por conta de terceira idade, de você se apoiar para lavar o pé, ou alguma coisa assim, ou simplesmente porque eu no outro dia dei um jeito na lombar, para eu andar eu estava igual um robô, eu vim para cá sem... Não pode tossir, senão... Então, imagina, você precisa de um apoio, assim... E aí tem norma, tem regra, tem norma brasileira, a ABNT. E como é que a gente está cumprindo com os apartamentos de locação por temporada para essa questão toda? Como que a gente está cumprindo? Tem um espaço gigante para a gente melhorar a nossa sociedade. Como é que a gente está cumprindo? E a discussão é a seguinte, não, mas a senhora fez isso para o apartamento dela, ela fez com o maior carinho. Amigo, carinho não quer dizer que tenha competência para fazer. E aí chamou o porteiro, escolheu um piso branco, liso, que não é piso, é cerâmica de parede. Aí a pessoa entra e anda quase que com uma pista de patinação, né? Imagina, dentro do chuveiro. Como é que acontece? O nível de acidente pode ser muito mais alto, evidentemente potencializado por conta da senioridade. Esse é um espaço que eu acho que a gente tinha que estar falando Ricardo, mais. você me permite? Por favor. É perfeito o que você está falando, perfeito. O que está acontecendo, né? E aí vamos pegar no que a Crica traz para a gente sobre negócios. Olha que oportunidade. Olha que interessante. Quando a minha filha nasceu, ela tem hoje vai fazer 26. Ela nasceu em 2000. Ah, o primeiro bebê, tal, que coisa linda. Aí, porra, arquitetos tinha assim aos montes para me ajudar no cartinho do bebê. Aí eu tinha chegado de Nova York com um grande abajur, um presentinho. Não pode. Por que não pode? Porque a luz é muito forte, vai machucar o olhinho do bebê. Pô, meu abajur ficou do lado. Aí, de repente, esse piso não serve. Porque se a criança cair, pode machucar. Aí já botei um piso. Ele trouxe técnica para essa conversa. Não, você tinha milhares de pessoas para te orientar. Quando a minha filha fez 15 anos, outra mudança no quarto dela, você tem milhares de gente para te ajudar. Eu que agora estou com o famoso ninho vazio, meu filho faz medicina na UF, mora em Niterói, minha filha agora já está saindo também, ficou eu e minha esposa, que eu sou casado há 27 anos, apaixonado. Aí vamos arrumar... Você não arranja alguém que possa te orientar. Você não tem gente suficiente que possa te dizer... Especializada nisso. Especializada nisso. Então, essa temática que você está falando, nós criamos um evento. Quem está assistindo, porra, guarda e me ajuda nisso. Porque isso é tão preocupante, porque você tem vários riscos. Nós temos uma startup que chama Cuidar Plus. É um grupo que saiu de uma comunidade faxineiras, que vai limpar as casas das pessoas. Aí, de repente, a menina que faz faxina é uma pessoa já sênior. Ela começou a reparar várias coisas nas casas que ela limpa. E ela começou a fazer um mapa de risco. Olha que coisa linda. Olha só. Olha então, só. Ela falou assim, ela deixava assim, atenção, a sua cozinha
tem um piso que derrapa e seu filtro fica pingando. Toma cuidado. Eu encontrei muito copo solto pela casa. Proativa ainda. Então, proativa. Não, super proativa. Pronta. Não, super proativa, né? Por quê? Porque ela deve vivenciar isso também. Então, esse cuidado, ele é fundamental, porque se você quer viver 100, 150 anos, a gente não quer viver mais vida, a gente quer viver mais vida com qualidade. É isso, porque não adianta viver não 150, adianta viver 150 sem qualidade. Cama. E aí, o que é interessante, como é que se discute isso? Então, nós, com a Associação Comercial e o Conselho, mais o Conselho de Arquitetura, o Sidney, a gente criou o Senior Living Summit, aonde nós temos lá arquitetas que são especializadas em gerontologia, que vão te dizer como se ajeita isso. Nós vamos ter incorporadoras, vou convidar as incorporadoras, o setor imobiliário, para a gente pensar essa temática, porque, por exemplo, o equilíbrio entre o Airbnb e a rede hoteleira é fundamental para todo mundo ganhar, mas você tem que educar essas pessoas. Como é que você educa essas pessoas? Com cuidado de uma população que é mais longeva. Os condomínios estão uma zona. Mais longeva, né? Tem que ser com eventos desse tipo, né? Então, para trazer informação, né? Informação. Sim. E o interessante é o seguinte, você tem uma cadeia produtiva por trás que as pessoas não olham para esse mercado. E aí a gente tem que, o que a Kika faz, a gente tem que despertar. Vamos pegar um outro exemplo. Web Summit, maior evento de inovação do mundo que tem aqui no Rio de Janeiro. Tem nada pro velho. Não, olha só. Sênior. Olha que interessante, Aí você vai lá, você conversa assim com o cara. O que você faz? Eu sou uma fintech. Ah, você é uma fintech? Você atende o público sênior? Não. Por quê? É a lógica do planejador financeiro. Não vai ter tempo. Você não vai ter tempo, né? Peraí, você vai morrer amanhã? Eu não vou gastar tempo com você. Aí eu falo assim pros caras, presta atenção, cara. Eu não vou morrer amanhã, ainda vou voltar para te dar um peteleco. Dá uma olhada aí na tua base. 30% é 50 a mais. O cara abandona a gente. Normalmente o consumo, a base maior do consumo é 50 a mais, então, de qualquer coisa. Quer ver uma outra coisa? Eu estava ali outro dia num restaurante em Ipanema. Turismo, né? Gastronomia. Eu sei que eu falo muito, né? Mas eu estava num restaurante em Ipanema, porque eu sou apaixonado por essas coisas. Eu estava num restaurante de Ipanema, comendo, na mesa de trás, cara, alguém deu um tiro de bazuca horroroso. Qual foi o tiro de bazuca? A mãe falando para a filha. O pai e a mãe, sênior, falando para uma filha. A mãe chorando. Filha, não vai dar. Eu tentei de tudo. Aí o pai, eu acho um absurdo. Eu tenho dinheiro e tá guardado no banco. Mas esses filha da puta não aceitam. Opa, desculpa o palavrão. Mas esse pessoal não aceita a gente. Porque não quer, por causa da idade eu não posso ser seu fiador. Cara, é um absurdo. Então o que está acontecendo? A gente está educando isso para que essas pessoas possam criar novos produtos. Hoje o mercado tem produtos que não adequam a essa população, mas vai surgir. Vai surgir a fintech que vai me atender, porque eu quero avançar e quero chegar até os 100, eu preciso que alguém me ajude no planejamento financeiro. Vai chegar aquele arquiteto que vai me atender para me ajudar a ter toda a segurança. Vai chegar, por exemplo, o turismo. Então, a gente trabalha nisso, olhando para educar essa galera. É o que você faz, educar essa galera. Tem muito espaço. Tem muito espaço. Olha só, eu estou assim empolgadíssimo e já quero ter parte 12, parte 13, não é parte 2. Eu acho que a gente tem que continuar conversando. Sim. E a gente não está encerrando não, mas eu já viajei aqui muito na nossa conversa. A gente é bíblico essa história de ouvir o mais velho. Você sentar à roda dos mais velhos. Aqui na associação, a gente tem o meu pai, quando meu avô trazia meu pai aqui, que meu pai tinha, sei lá, em 46, meu pai tinha 7 anos. A gente está fazendo, a empresa faz 80 anos de associada da associação, ininterruptamente, agora esse ano. E meu pai falava, mas pai, eu não quero ir lá, só tem velho. Olha o valor que essas pessoas do 50 a mais têm, que há 80 anos atrás pareciam muito mais idosos, não vamos chamar o termo velho, do que parecem hoje. Hoje 50 tá voando, olha a Kika voando, olha você voando. Qual o valor que tem?
A gente tem aqui uma Marta Aracaki, que é uma sumidade. Tu viu lá na minha casa, desceu e subiu escada. Ela é extraordinária. E a gente não ouve. Peraí, quem é o bobo, para eu não chamar de burro nessa história? Nós temos que ouvir, porque ela tem uma coleção de insucessos que vai poder falar, não faz assim. E na minha coleção de sucessos, por que você não experimenta desse jeito? A gente sabe que o mundo está muito diferente, mas muitas coisas vão se repetir, os modelos se repetem. Então, eu acho que nós temos um valor aqui nessa casa que a população ainda não percebeu. A gente tem uma missão aqui no podcast de dar visibilidade para essas ações, para esse valor que tem aqui dentro da casa, para ajudar a acelerar o desenvolvimento do país através do Rio de Janeiro, porque é muito o que você falou. Nós temos que nos posicionar como quem somos. E aí a gente fica atrás. Aquela palestra do Pimentel, que o Tiago estava contando aqui pra gente, que falou, cara, tu é líder. Passa pra frente, que a turma vai correr atrás de você. A gente, por vezes, não passa pra frente. Quando eu conversei com o José sobre o podcast, aí ele falou, você. Eu falei, mas eu, José? Ele falou, deu a ideia, se vira nos 30. Boa, boa. Então, quer dizer, longe de mim estar preparado para essa missão, mas eu topei o desafio. Feito é melhor. Vamos para frente, daqui a pouco a gente tem como co-host ele que é excelente e que vai tocar a trilha Longevidade. Vambora! Isso aqui é pra gente crescer. Mas se você sabe o que eu acho que avançar. Falta, e ele tem muito isso no discurso dele, e outros players importantes também têm, que é uma frescura e uma modernidade na apresentação da temática. Porque eu acho que quando você apresenta algo sênior, tem uma naftalina ainda tem uma cara meio assim, demodê. Então, essas experiências mais ousadas e mais modernas, eu acho que elas acabam cumprindo um papel de facilitadoras de todo o resto. Tem espaço para todo mundo, mas tem uma licença. Tem o será que eu posso? Tem a dificuldade com a tecnologia. Os muros, tem né? Os muros. E eu acho que quando vem um filósofo, colecionador de orquídeas, com um discurso potente, numa área que ele trabalha 24 horas por dia, ele mergulha naquilo, ele vive aquilo, e ele vive também de exemplos. Ele estava contando a história da velha guarda do carnaval que ele foi conhecer. Então, são vários mundos prateados, né? Então, a gente não está falando do internalhado, dono de empresa, né? É sair um pouco da bolha e procurar também essa vocação sênior do Rio de Janeiro. As comunidades, as favelas, essas mulheres com 70 anos são trisavó, com 50 são bisavó, por quê? Porque teve o filho com 13, a filha teve com 15, isso já é uma outra discussão, mas são essas mulheres que estão ali, que seguram, que são arrimo, né? que dão essa estrutura de poder. Você quer ver, Fernando, uma coisa que talvez fosse muito interessante. O Humberto Mota fez isso aqui há um bom tempo atrás, que foi reunir as pessoas, os sêniores, para montar um conselho de consultoria, até remunerado, para essas pessoas. Cara, olha que valor que ele deu para essas pessoas mais velhas que já estão no conselho das empresas, já não atuam necessariamente, porque tem um valor maior e o conselho quer que ajude a manter a direção, a história, o legado das organizações. E de repente ele falou assim, puxa, mas eles vão uma vez por mês para uma reunião. Vem para cá, porque isso vai ser muito bom. Ricardo, deixa eu só colocar uma coisa aqui. Aquela pergunta, né? Quando tiver que acabar, você avisa, porque a gente não vai parar de falar. Mas o que é interessante? Por que a gente faz o que a gente está fazendo? Por que você está fazendo com essa coisa? Né? Porque é uma paixão pela vida.
É o propósito. As pessoas, o que é propósito? Não, é a paixão. Todo mundo tem. Está mais ou menos esquecida, está mais ou menos massacrada. O rapaz que trabalha comigo lá, vai uma vez por semana, 2 vezes por semana, tem 73 anos, o cara adora ir para lá. Eu enfatizo. Adorei o rapaz que trabalha comigo, tem mas 73 mas anos. olha Muito que bom interessante. isso. Muito. Mas por que isso? Porque o que nós temos que fazer, assim, todos nós, é o exercício diário de desconstruir. A desconstrução, porque o que nós falamos não representa essa realidade. Não é à toa que está bombando. Eu vou escrever um artigo daqui a pouco sobre o Note, que eu não consigo nem repetir. Eu escrevi ontem. Eu também escrevi o primeiro, mas vai bombou, todo dia sai um. Mas por que tanta gente sênior está falando sobre isso? Porque não tem palavra para representar quem somos nós. A gente está construindo uma nova longevidade. Aquela matéria que todo mundo usa, eu uso também, que diz assim. E quando eu falo, todo mundo ri. Velhinha quase morre atropelada por um ano. 42 anos. Aos 45 anos, né? Aí todo mundo ri. Ah, velhinha. Foi capa do jornal, né? Do Jornal do Comércio em 1940. Por que todo mundo ri? Não cabe velhinha aos 45. Aí todo mundo ri. 45. Mas em 2050, em 1950, a média era 50 anos. Então eu já estava com o pé na cova. Todo mundo ri. Aí eu falo assim, em 2060, as pessoas vão olhar para hoje, vão morrer de rir. Velhinha aos 80... Porque lá vai ser 150. Então a gente está avançando cada vez mais. Você não tem palavras para ajustar isso aí. E a outra coisa interessante, né, é o seguinte: a gente não precisa fazer grandes revoluções. A gente tem que usar, sabe o quê? Gotas, olha que coisa linda, gotas de orvalho das minhas orquídeas, dos néctares, e, porra, contaminar, assim, mobilizar essa galera. Aqui na casa tem 23 conselhos. Quando você fala longevidade, a gente é transversal. Eu vou pegar a Kika de mão dada e vamos em cada um desses. Abre o espaço que a gente vai... Quando você falar... Kika, tu vai dar um show. Ó, quando a gente falar sobre... Quando a gente for em ISG, o S do ISG é com a gente, cara. Exato. Quando a gente for no RH, a gente vai falar sobre a questão de intergeracionalidade. Quando a gente for em inovação, a gente tem que olhar para esse público. Por exemplo, eu tive lá junto com os ribeirinhos do Amazônia, fui de carro para o Amazônia, já morei com índio. Então, eu uso a tecnologia... Depois eu quero saber como é que você conheceu o Rogério, tá? Tá, vou te falar, né? Aí eu uso a tecnologia, cara, porque daqui eu posso ajudar o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Então, ali vai entrar. Então, todos os nossos... E o mais interessante, a grande maioria dos nossos conselheiros são sêniores. Essa galera está no nosso nível. Aí, Kika, olha que interessante você abrir o seu leque, porque o que você fala, você está olhando para um público. Parabéns. Mas tem um público imenso. Precisando do teu discurso, da tua experiência. Eu converso diariamente com um cara que foi C-level. O cara foi, porra, vice-presidente dessas multinacionais. Quando o cara acaba de falar, eu fico até deprimido, porque o máximo que eu fiz foi dar peteleca em barata, molhar planta. O cara foi... Mas sabe o que acontece com essa galera quando eles param? Cara, como é que eu me reencontro? Como é que eu me ressignifico? O telefone parou de tocar, né? Dentro de uma organização, eu passo por diversas áreas e eu viro CEO. Mas quando eu saio, eu virei, né? Quem está me assistindo sabe disso. Você vira uma coxa de retalho. Como é que você orienta essa pessoa? Como é que ela se autovaloriza para poder continuar a viver 30, 40, 50 anos a mais? Um amigo meu pirou com 45, era CEO de uma multinacional. Então, por exemplo, olha só, essa questão da dança, por exemplo, eu sou amigo do Carlinhos Jesus, né? Então, uma vez me levaram lá para administrar... Ele já veio aqui, ele é fantástico. Não, aí eu fui lá administrar a casa com ele, né? Aí, tu tem que dançar. Isso em 99. Tem que aprender a dançar. Eu era duro pra caramba, comecei a dançar. Eu tinha 42 anos. Pô, dança, porra, carioca, com grana, porra, eu não quero saber tal. Aí fui dançar. Aí quando você dança, você tem um bailezinho, você tem que treinar. Olha que coisa linda. Aí eu fui treinar o meu baile. Quando eu cheguei no primeiro baile, no segundo baile, o Ricardo, eu fiquei apaixonado por um pé. Falei, caramba, como esse pé dança pra cá, dança pra lá. Eu olhei pra canela, olhei pra bunda, olhei pro peito. Cara, olhei pra cara da menina, fiquei apaixonado. Um ano depois eu casei, o Carlinhos não foi padrinho porque ele foi viajar. Depois nasceu a Luana, depois nasceu o Breno. Você casou com ela? Casei com ela. Com aquele pé. Com aquele pé. Então a gente é casado há 26 anos, a gente adora dançar, tal. A gente vai pra tudo quanto é. E tem muita gente que gosta disso. Mas sabe o que acontece? Eu não vou no seu baile... Não é porque eu acho que possa ser azaração ou não. Alguém tem que me desconstruir e falar, cara, vem pra cá. Quando o cara for, nunca mais volta. Porque aquilo é vida.
Essa galera, não interessa se tem grana ou deixa de ter grana, essa galera precisa de alguém para impulsionar e dizer, vamos viver. Aí o cara entra com propósito, o cara vai mudar, vai ajudar, vai colaborar, vai fazer give back, vai montar negócio. Eu vivo orientando as pessoas para criar negócio, né? Eu sou um mentor de empreendedorismo 50 a mais, cara. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer com a galera que eu fico orientando é se desconstruir. O cara tem que olhar que a realidade dele não é mais a organização, não é, mas é a vida. E a vida pulsa dentro de você, você tem que tirar tudo e falar assim, ó, tem um troço legal. O que você me oferece hoje, Fernando? Não tem um médico que te oferece assim, uma Novalgina? Hoje você precisa de 3 doses de Kika. O cara vai sair renovado, entendeu? Adorei. Depois vou patentear. Depois você vai pegar 4 tem doses a canetinha e aí tem Kika. Entendeu? Depois tu vai lá assistir a Asa Delta, vai conversar com as orquídeas. Você sabe, Ricardo, que eu Vai acho que... ter um hashtag doses de Kika. Adorei. Pronto. O perrengue me ajudou muito. Eu acho que essa... a não vergonha de assumir o tombo, né, o tropeço, eu acho que me ajudou a ir em frente, porque o que eu também percebo nessa galera mais velha, sobretudo nos homens aí, que o discurso da falsidade e a mentira, ela persiste. Todos são consultores. Todos têm um romance. Todos têm um carro legal na garagem. A pessoa não tem nem dente na boca. Mas, assim, E eu sempre me pergunto, quando eu criei o Podpau, que é o meu podcast com homens maduros, eu pergunto por que vocês mentem tanto para si, porque não é nem para o outro, é para si, antes de tudo. E aí e outra coisa que sempre me incomodou foi essa broderagem, essa quinta série, essa coisa onde os homens eles continuam meio que comendo o próprio rabo e o malefício é apenas para eles. Porque nós mulheres maduras, a gente até pode não chegar a algum lugar, vamos dizer, de total sucesso, mas a gente conversa com a manicure, a gente fala com a estranha, a gente troca no DM do Instagram, a gente tenta falar com os nossos parceiros. Então a gente está sempre tentando a tal da DR. E o homem não, e o homem constrói um discurso que eu também acho uma prisão, que é o discurso do falo, da ereção, da penetração, do dinheiro, né? E a pessoa está com 90 anos, está com o mesmo discurso. E a mulher madura, eu acho que com a menopausa, que foi o grande recorte desse tombo, né, físico, né, onde ela teve o nevoeiro mental, onde ela ficou mais gorda, onde o cabelo e o pentelho ficaram brancos, onde ela ficou sem libido, foi aí que ela começou a ser a maior potência, porque ela colocou para jogo a dor. E aí muitas começaram a falar, atrizes, influenciadoras, a ninguém, a vizinha, a médica, a cientista. E aí a quantidade de business em cima da menopausa. Falo, gente, essas mulheres são sensacionais. Gente fazendo dinheiro, carreira, tentando entender, e assim a gente vai. Andropausa ninguém fala, palmole ninguém fala. Então, assim, tem sempre essa coisa de ficar um mimimi. E o meu maior ativo, eu acho que é essa maneira, com alguma lisura, com alguma proteção intelectual, de falar a realidade e as baixarias da vida. Tá tudo aí. É humano. E, né? Não vamos falar disso? Depois vamos dar uma medalha, né, para ela, que ela merece. Cara, a gente já está devendo a medalha. Não, o que é interessante, Kika, é maravilhoso. Pelo seguinte, né, se a gente imaginar, né, que todos nós temos uma dificuldade imensa de escutar. E por quê? A comunicação não se dá pela fala, mas se dá na cabeça da pessoa. Por que você não escuta? Porque você está bloqueado em cima de determinadas verdades, você não consegue nem ver. Então como é que se desconstrói isso? Você não vai desconstruir isso, assim, dá licença. Você tem que pegar elementos, como você falou. Cara, não tem coisa mais genial, mais impressionante, impactante, que eu acho que você está explorando pouco, podia explorar mais, do que o Podpau. Tu já imaginou? Quando você está falando com 2 homens aqui, a gente dá um sorrisinho. Agora, se você falar assim para mim, se você falar pra gente, quer ver desmontar a gente,
Vem lá que eu vou te entrevistar. Duvido que a gente vá lá. Eu tenho muita dificuldade. Ainda bem que eu estou aqui desse lado. Eu tenho muita dificuldade. Eu imagino, cara. Eu fiquei. Depois que eu falarem. conheci aqui, que ela falou do pó de pau, cara, eu fiquei, cara, será que eu iria? Por que eu não vou, né? Vou tentar na próxima temporada. Não, mas o que é interessante aqui, cara, preste atenção. Olha só. Já tem 22 homens no ar, tá no Spotify e no YouTube. Mas o interessante, eu o peço poder... pelo amor de Deus, olha e só. os heróis foram esses 22. Não, mas olha que interessante, o poder do seu Só negócio... quem é homem mesmo vai, né? Eu só quero hétero. Se fosse gay, era muito bom. Mas olha que porque eu teria muita gente para falar. Eles têm talvez uma verdade, uma dor que eles enfrentaram. Sair do armário deu uma potência a eles. Mas olha só, o que eu acho... E o homem não. O hétero continua ali. Eu fui tocar nisso, ela já puxou o papo pra ela, ó, dominó. Presta atenção. Aprendendo com ele. Não, mas olha que interessante, o poder não tá no cara aí. Só o fato de falar já é muito impactante. Ouvir, né? A não, pessoa porra, ouvir, você por leva um favor, susto. Né? Quer ver um troço? ouçam. Eu vivo discutindo com as empresas por que você não valoriza pessoas 50 a mais. Tá todo mundo discutindo sobre isso, é importantíssimo falar, educar. Por isso que eu falo do propósito, da paixão. Aí eu tava tentando, né? Onde tem uma relação. De repente, Ricardo, eu me lembrei de um troço lindo. Porra, bombom o artigo que eu fiz aí. E, por favor, quem tá assistindo, vem assistir o que eu vou falar. Aí eu cheguei à seguinte conclusão, eu vou nas escolas de samba, eu adoro escola de samba, né? Ou às vezes arranjo camarote, aí eu saio lá para desfilar, então senão eu vou lá pro final, enfim, eu tô lá naquelas confusões. Cara, quando uma escola de samba passa 1 hora, você pula, brinca, dá beijo na mulher, nas crianças, você tá exausto quando ela tá terminando, né? Aí, cara, quando chega uma determinada ala, todo mundo levanta, eu vou até me levantar aqui para fazer... Todo mundo levanta e bate palma de pé. A velha guarda entrando na escola de samba. Cara, a velha guarda, né, ela é reverenciada de uma forma impressionante. Aí eu fui estudar sobre a velha guarda. Falei, caralho. Legal isso. Aí eu fui estudar, né, 1942, foi a primeira da Mangueira, recebeu agora um prêmio, né, de patrimônio imaterial e tal. O que representa a velha guarda? É a tradição, a cultura e era a passagem do conhecimento verbal, né? Então, é maravilhoso. É que a gente estava falando, essa conexão do mais velho com o mais novo, essa simbiose vai fazer a nossa sociedade alcançar um outro estágio. Então, olha que interessante. Aí eu escrevi assim, o que a escola de samba e a velha guarda pode ensinar às organizações. Aí botei lá no meu LinkedIn, porra, 30, 40 mil views, né? Bateu palma. Olha, o Josier falou, Fernando, achei genial, nunca tinha pensado, porra, bacana. Aí eu fui e descobri que existe uma associação das velhas guardas das escolas de samba. Ninguém nunca tinha ouvido falar disso, cara. Aí cutuquei, achei o cara lá, o presidente. Aí ele falou, Fernando, tudo bem, vem aqui, que vai ter um evento aqui na quadra da Estácio, há 15 dias atrás. Aí eu fui lá. Cara, que coisa linda. Todas as escolas estavam lá, aquelas pessoas empoderadas, né? Você vê, agora a velha guarda da Rocinha, aí os representantes apareciam, aí se desfilavam com a sua melhor roupa, né? Estavam valorizando, você sentia, assim, aquela pujança que estavam se sentindo valorizados. Aí nós criamos, Ricardo, quem está assistindo vai ser dia 9/2, lá em Ipanema, no Arca Hub. A gente criou uma roda de conversas que é a velha guarda, 2 pontos, a experiência que antecipa o futuro. Aí eu convidei o presidente da velha guarda para falar, convidei um gerontólogo, uma pessoa de comunicação e vamos fazer uma bagunça danada. Por quê? Porque o exemplo da velha guarda desperta na cabeça das pessoas. De repente tem o que os freudianos chamam do insight. Caraca, agora eu consigo ver. Então quando a Kika fala, não é o que ela está dizendo, mas é ela brincar com as palavras que conseguem entrar na minha cabeça, porque o resto não entra. Pó de pau entrou na cabeça de todo mundo. Caramba, que legal. E quando ela fala do quicando, da festa dela, maravilhoso. E você sabe que o pó de pau, eu mando antes para os meus entrevistados o roteiro e tem muito, assim, gabarito, sabe? É um podcast muito profundo. Então a ironia do nome, que muita gente até fala, nossa, esse nome, ele fecha muita porta, porque ele é muito sexual. Eu falei, mas eu sou desse lugar. Eu sou desse lugar da provocação. Eu não quero que tenha um nominho, eu não quero que seja
óbvio, eu não ordinário quero que seja o ordinário. Não é o seu né? lugar. E assim, e por mais que remeta ao sexo, não é só sobre sexo. Tem sexo, mas tem coisas... A vida. A vida. Sexo é vida. Agora, falando nisso, ela mostrou 2 livros pra gente ali, Pô, e eu tô vendo que maravilhoso. tem mais coisa em cima da mesa. Então, Tem uma revista. E eu estou incrível. curioso. eu sou editora dessa revista do Circuito Elegante, que é um hub de hotéis brasileiros, da Priscila Bentes, e eu faço todas as pautas que não são de turismo. E eu trouxe para vocês, aqui é que a mochila, né? Essa daqui para você e essa para você. Opa, que beleza. Me senti muito A gente prestigiado. é super legal, é uma revista que é gratuita, 10 mil exemplares, distribuídos em mais de 80 hotéis brasileiros e nas salas VIPs de Congonhas e do Galeão, e também de Cumbica. A gente tem grandes assim, parceiros, é uma revista que existe digital também no Instagram do Circuito Elegante, que é Circuito Elegante, tem também o Circuito Elegante Magazine, e eu adoro fazer. Eu já entrevistei o Edu Lira, o Nizam Guanais, o Acioli, eu entrevistei o Ailton Krenak, enfim, a Marta Medeiros, o Carlos Tufferson, agora eu vou entrevistar a Thalita Ribeiro. Estou sempre eu buscando pessoas que movimentam o Brasil, que têm um viés, né, fora da casinha, e que são pessoas que, enfim, gostam de viver, gostam da vida. Cara, e a fotografia é extraordinária. O papel, Muito a fotografia, né? Não, A gente e é revista impressa, que é uma coisa vintage, né? Vintage, Então, Porque tudo é digital, a gente quis que fosse uma revista para ser manuseada, tocada, que lembrasse old times. Muito bom, Kika. Parabéns, isso. eu vi aqui, né, que você aqui, né? E Sim. o que é interessante, né? São esses elementos novos, né? Pô, você traz uma revista dessa, né? Não, e eu aí também... dentro da revista, né? Aparentemente, se eu pegasse o padrão normal, jamais chamaria a Kika. Você não tem nada a ver com Mas turismo, quando a pô. Priscila Bentes me chamou, ela falou: você é uma pessoa que incomoda tanto, no bom sentido, que eu queria essa estranheza dentro de uma revista Perfeito. Eu acho meio que você óbvia. sacode. E eu também, tal como você tem o seu evento proprietário, eu estou criando com uma amiga minha, Martina Dávila, um evento chamado SEI, Sem Idade, que a gente quer fazer também uma roda de conversa sobre temas sensíveis, provavelmente em agosto, no Fairmont. Uma coisa Mentes que Brilham, misturado com TED, misturado com essa ousadia de pessoas que não têm vergonha de se exporem no assunto prateado da longevidade, que querem... Não, você vê, né? O que é interessante, né, hein, Kika? O que é legal? A gente não precisa fazer uma grande revolução, mas a gente precisa ver aonde está acontecendo e a gente catalisar as mudanças. Se nós trouxermos essa discussão que a Kika está falando para dentro da associação comercial, a gente tem 23 conselhos. Quem são as pessoas do conselho? São pessoas. A grande maioria está dentro de organizações, já foi de organizações. Então, se a gente traz essa temática da longevidade, que é transversal, que toca todo mundo está ligado com isso, em que momento? É no momento mais esperado do ano. É o momento que todos nós batemos palmas, né? Independente da classe social, que é onde vai se juntar uma intergeracionalidade impressionante. Todo mundo aprende que a gente valoriza e depois a gente esquece. Que é o momento do Natal, pô. Você junta a vovó, papai, papagaio, bebê, criança, fala, briga, tal, e todo mundo sai dali, porra, com uma mexida. Então, quando você começa a conectar as pessoas que têm algum sênior na sua vida, quando você fala sobre essa temática, sensibiliza. Então, o que a gente precisa, Ricardo? A gente precisa, né, de abrir os espaços de associação, é muito poderosa. Ela tem uma história, não é do Rio, é do Brasil, cara. E aí, sendo uma história do Brasil, como é que a gente traz... É uma história da América Latina. América Latina, né? A gente traz esses temas para oxigenar aqui dentro. O que a gente está fazendo no Conselho de Longevidade? Primeiro, a gente mapeou como é que está o nosso estado. Então, trouxemos um cara que é o José Eustáquio, ex-IBGE, ele falou lá, você estava lá, então, ele falou como é que está os 50 mais no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e no município. Cara, a gente tem os números. Agora, a gente vai discutir
sobre como é que está isso no mundo, quais são as grandes práticas de longevidade no mundo. E depois a gente vai discutir onde tem projetos de longevidade no estado do Rio de Janeiro que, em vez de eu ficar inventando a roda, eu quero positivar. É o caso da Kika. Então, Kika, fica aqui o conselho para quem está nos escutando, que a Kika é a nossa grande catalisadora. Né? Se você pegar uma pitada de Kika todo dia de manhã, você vai quicar pro resto da vida e você vai viver muito tempo. Sabe por quê? Porque aqui tem alegria, tem conhecimento, tem revolta. Obrigada. Tudo aquilo que a gente quer fazer. Mas a gente tem que dar mérito também. A Renata, que trouxe a Kika. Sim. Da Yara, que falou, cara, a Kika é a Kika. Amigas. Então, eu acho que a gente hoje avançou como sociedade nessa conversa. E eu estou falando honestamente. Bom. Essa conversa tem que vir para a pauta. Gostei do que você falou, do que a gente tem que buscar qual é a palavra que Kika, ela tem as palavras que faz isso quicar. E nós precisamos integrar as pessoas mais velhas. Nós vamos fazer um evento aqui que eu quero conversar com vocês dois. Eu não vou dar spoiler, eu estou me concentrando aqui com a minha força máxima para não dar spoiler. Inventei isso junto com o Josier, mas para trazer a legitimidade e a importância dessa união, que é das pessoas se juntarem em prol de uma causa como se juntam na associação comercial. Então vamos ouvir aqueles que há muito tempo fazem parte dessa caminhada. A casa tem 217 anos, muitos, vai fazer daqui a pouco, daqui a mais 2 meses, 3 meses, muitos dos que passaram por aqui, como o Visconde de Mauá, não mais participam, mas construíram uma história e deixaram um legado para a gente, que a gente tem que rampar isso. Ricardo, olha que interessante no que você está falando, só para a gente guardar aí na memória 2, né? Eu adoro esses roupões de ideia, né? Você imagina que na tribo indígena todo mundo quer ser ancião. Todo mundo quer chegar lá. Por quê? Porque tem poder. É o auge e todo mundo senta a roda. As pessoas ouvem, né? Então o que acontece, né? A sociedade ela é muito cruel, a nossa sociedade capitalista, porque a gente aprende determinadas categorias e aí esvaziam as pessoas. Nós vamos mostrar como é que essa não observação está fazendo as pessoas perderem dinheiro. Não, perfeito. E o mais interessante, olha que interessante. O bolso é o que dói mais, né? Sim. Olha que interessante o que você está falando. Na Senior Tech Ventures, que eu fiquei 5 anos, e agora no Senior Hub, e aonde eu vou dando palestra, por exemplo, vamos pegar Senior Tech, eu tenho 89 investidores. Quem são meus investidores? É a galera que fez transição de carreira, a galera C-Level, que está tentando agora fazer give back. Aí a gente treina eles para ser o quê? Mentores de startups. É isso aí. Aí sabe o que as startups falam? Quando elas estão assim dando palestra? Não, é muito legal estar lá com o Fernando Potti, sabe por quê? Encurta caminho. Cara, a Covid... Essa é a palavra. A Covid... Mas a gente pode encurtar caminho quicando. Não, a Covid foi a primeira crise grande do empreendedor de 21 anos. Cara, foi difícil pra caramba, mas porra, já passei por outras pesadas. Então... essa intergeracionalidade é fundamental. Outra coisa, quando você pega os fundos de investimento, os grandes fundos de investimento, as startups que mais crescem são aquelas que têm intergeracionalidade, público sênior, e cada vez mais essa idade de achar que o grande empreendedor é os 18 anos, está em 45, 50, e tem um chamado, quem está nos olhando aqui, tem um chamado dos fundos, é o seguinte, alô, galera sênior, onde estão vocês? Porque você criar uma startup é você sair de um desconforto. Ninguém melhor do que nós mesmos. Pô, tô com desconforto, vou trazer uma solução. Você não precisa empreender, você pode ser um mentor. Um problema, não é inventar alguma coisa do nada. Então, resolver um problema. A nossa quantidade de densidade de talentos nessa associação é impressionante. O que a gente precisa? Por exemplo, o que a gente precisa para catapultar esses caras? Sabe boliche? Quando você joga uma bola de boliche, tem várias coisas meio paradas que não respiram e querem falar e querem mexer, mas falta alguém dar né? Cara, minha bola de boliche é aqui, cara. Choca. Cara, mas vai todo mundo quicar para tudo quanto é lado e vai quicar refletindo, falando, discutindo, porque o que a gente precisa é dar esse primeiro impulso.
Então, uma das propostas nossas foi ir em todos os conselhos. Alguém me falou assim, mas Fernando, são 24, se fosse 100 eu vou nos 100. Porque se você for ali falar para cada um deles, que deve ter no mínimo 10 pessoas, e são 20, a gente está falando com quase 300 pessoas. Né? É impressionante. Quer ver um outro exemplo maravilhoso, Kika, que a gente... Porra, que é importante falar? Cara, a gente está mexendo, falando, discutindo, brigando, queremos mexer, positivar a galera 50 a mais. Outro dia eu estava no metrô, aí uma senhora assim, de uns 70 anos veio assim, me abraçou assim, botou a mão e falou assim, meu filho, você pode me ajudar? Ela falou um troço que, porra, sangrou meu coração. Falei, claro, eu quero achar o elevador ali no metrô do Largo do Machado. Uhum. Aí eu fui andando com ela me falou um troço que me sangrou o coração. Depois eu fiz um barraco danado no metrô. Ela falou assim, ó, a velhice é uma merda. Aí eu falei assim, não é a velhice que é uma merda, é a cidade que não tá tratando a gente inverte os papéis. Aí eu fui procurar o elevador, nem eu conseguia fazer aquilo andar, cara. Aí eu fui lá, chamei os caras, vocês deviam botar papel assim, botar papel assim. Os caras, não, como, vamos pegar, vou lá na papelaria, vou comprar, vou botar, estica. Porque ela acha que o problema é dela. Não é. Então o que a gente precisa é ir mexendo com essa galera, né, para elas se refrescarem e aí começa a ter a consciência do possível, as coisas começam a mexer. Aqui na associação a gente pode ser o grande elo. Eu vou te dar um exemplo, só para fechar, e a gente já falou isso um monte de vezes, mas é porque tem que dar o gostinho do quero mais. A gente vai precisar falar muito mais e a gente vai fazer isso. Porque a gente vive quicando. Há muito tempo eu fiz um curso de marketing e uma das coisas que ficou muito registrada na minha mente é que a informação você dá em 3 tempos. E você tem que ter, numa apresentação, por exemplo, letras que falem isso. Então, é um tamanho bem grande, é um tamanho médio, um tamanho um pouco menor do que o médio. Não é botar um livro numa apresentação que muita gente põe. E isso passa pela terceira idade, que começa a não enxergar tão bem e aí fica vendo aquilo ali. É azul, é amarelo, é branco. Vamos conversar com apresentações, com imagens, com letras grandes. A gente precisa aprender a nos comunicar melhor. E o mais interessante, né? Por que eu tomo tanto cuidado com o bebê recém-nascido e ofereço tudo para ele ter um crescimento bacana? Aí você fica adolescente, eu tenho outro cuidado com você. Aí você vai para a faculdade, eu tenho todos os cuidados para você. Aí você vai trabalhar, aí você chega numa determinada idade e eu te apaga. Você ficou apagado. Então, as mudanças estão acontecendo, a gente precisa, na idade que a gente tem, e quando a gente fala do público longevo, a gente está falando de vários clusters, e é importante olhar para todos, a Kika já falou isso, né? A gente tem que olhar para aquele que não tem mobilidade, é um tipo de atendimento, aquele que tem mobilidade é outro tipo de atendimento. Então a gente tem que olhar para todos esses públicos com o carinho que a gente sempre deu. Só que a sociedade, né, quando eu falo sociedade, são as próprias pessoas, né? Elas excluem. Né? Eu fui dar uma palestra lá para... Olha o tema da palestra. Oportunidades de trabalho para profissionais da indústria de petróleo e gás 50 a mais, lá em Macaé. Cara, 50 a mais, quer trabalhar, meu irmão, quer emprego. Quem era o meu público? A galera de RH. Quando eu acabei de falar, eu falei assim, olha esse exemplo aqui, olha esse exemplo aqui, olha esse exemplo aqui, que eu vivo recebendo. Pô, Fernando, olha o que eu recebi. Você não se enquadra na nossa cultura. É a idade que os caras estão me excluindo. Então vocês aqui que deviam estar contratando não conseguem contratar. Por que não conseguem contratar? Porque a ordem vem dos conselhos. E quem são os conselhos? São as pessoas sêniores. Uhum. Então você tem que desconstruir. Por que eles fazem? Eles nem sabem mais. A cultura é assim, sempre foi assim. Como é que a gente desconstrói isso? Né? Aqui na associação, eu acho que a gente tem um trabalho maravilhoso que o Josier faz. Primeiro, ele é um sênior. Ele tem lugar de fala e é um cara que ele tem uma sensibilidade. Que cuida de pessoas. Eu falo isso com ele. José, é impressionante como é que você abraça todo mundo. E ele agrega, né? Ele agrega e delega. Então, por exemplo, a gente tem um espaço aqui que a gente precisa ressignificar o que a gente faz aqui dentro à luz dessa sociedade que está batendo na nossa porta, né? E eu acho que a gente tem muita coisa legal, porque quando você começar a falar,
Guarda isso. Quer ver todo mundo que está nos assistindo? Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Para fechar minha fala, que eu juro que eu vou ficar quietinho. Eu agradeço estar aqui hoje, sabe por quê? Porque eu estou falando. Porque em casa, quando eu começo a falar, minha filha fala assim, não, pai, sim ou não? Tem alguém que manda mais do que ele. Aí eu falo assim, sim ou não? Né? Aí eu falo assim, pô, por que em outros lugares as pessoas me ouvem, né? Então, você que está me escutando, eu não conheço você, mas eu tenho certeza que você acorda todo dia de manhã, olha no espelho e diz assim, eu estou bem melhor do que a idade que eu tenho. Esse descompasso entre a idade cronológica e a idade biológica é uma realidade do momento histórico atual. O meu pai não se sentia assim. Então é uma vivência nossa. As mudanças estão ocorrendo sem que a gente perceba. Quem está aí na ponte aérea, o que a gente vê? Sem perceber. Atenção, senhores passageiros, prioridade 80 a mais. Se meu pai ouvisse isso, ele ia levar um susto. Como 80 a mais? Daqui a pouco a gente vai ouvir 100 mais. E sem perceber a gente está vivendo mais. Então, se isso é real, que você se sente melhor do que a sua idade, você também tem que redefinir a sua cabeça. E o que nós estamos fazendo aqui nesse podcast maravilhoso, nosso podcast, na Associação Comercial, é convidar você para ajudar a mudar essa nossa sociedade. E como é que a gente muda isso? Com muita fala, né? Com muita reflexão interna, muitas brincadeiras de palavras que a gente de repente compartilhamento. Não conhece o significado. É aquela frase que eu falei no início, é a música. Muitos de vocês já adoraram essa melodia, essa bagunça que a gente fez. Talvez não esteja entendendo a letra, mas vai entender aos poucos, porque é pedagogia. A vantagem do podcast é que pode ouvir 2, 3 vezes. É isso aí. Eu também queria agradecer, acho que foi ótimo. Sou uma mulher que realizo, eu vou lá e faço. Ainda muito solitária, eu acho que essa caminhada tem sido, pelo fato de eu ser mulher, pelo fato de eu nunca ter trabalhado com isso, eu sempre fui assessora de comunicação, e aí ser dona de festa, ser escritora, né? Agora criando meu próprio evento, a história do planejamento financeiro, é tudo muito novo, e tudo bem. Mas eu convoco as mulheres que estão ouvindo a gente, porque eu acho que o recorte de gênero é um recorte que também pesa, né? Essa mulher que, né, não dominou a vida inteira tudo no mundo empresarial, eu acho que quando ela chega nos 60 a mais, ela tem que dar uma pirada e falar, bora lá. Entendeu? Vamos lá, vamos tentar fazer. Se não aconteceu antes, chegou a hora. Chegou a hora é literalmente essa. E eu sou muito mais feliz hoje. Eu acho que isso também é um depoimento muito forte, né? Porque não tem a ver só com o boleto, que é super importante para mim, não tem a ver com uma autoridade, um protagonismo, que é sempre um lugar que eu achei que era meu. Eu, como assessora de imprensa, eu sempre bombei os outros e nunca a mim. Eu sempre fui uma pessoa muito recolhida, e aí quando eu virei a notícia, eu também não achei ruim, né? Então eu acho que é estar preparado para ser o que a gente sempre se preparou a vida inteira. Então é um caminho assim meio revelador, e dizer que o Rio de Janeiro precisa avançar muito. Eu sou carioca da gema, funkeira, né? Amo o Rio, mas eu não deixo de falar. Eu sou uma crítica com várias. Eu criei um hashtag lá atrás, não muito fino, chamado Rio de Merda, onde eu falava as coisas que me incomodam, e muitas coisas me incomodam até hoje, só que eu acho que a gente tem uma potência criativa que nenhum outro estado do Brasil tem, essa coisa somebody love, essa coisa do se vira, eu vou fazer agora e vai dar certo. Isso é algo que ninguém tira da gente, e quando a gente fica mais velha, eu acho que isso fica ainda mais potente, porque é agora ou nunca. Kika, o teu chamado é para você agora começar a contribuir com a gente do que a gente precisa fazer para mudar, mais até do que apontar o que está errado. Sabe por quê? Você quer ver um problema? Olha a calçada de Copacabana aí na sua caneca. E aí o dono do restaurante, ele reclama, fala, nossa, a prefeitura, a senhora caiu aqui, mas o meu restaurante é lindo, as mesas estão bonitas. Cara pálida, a responsabilidade da calçada é do imóvel à frente dessa calçada. Então,
a responsabilidade é dele e ele está passando para outro. No discurso, porque legalmente ele não pode. Eu sempre chamei para mim a responsabilidade. Eu acho que esse saber fazer e essa história de ter criado os meus produtos prateados na maturidade, todos muito recentes, eu acho que é um testemunho real de que eu vou lá e faço. Sim. Mas eu queria uma ambiência, eu queria um guarda-chuva que me acolhesse melhor. E eu acho que o Rio de Janeiro ainda é muito hostil, violento, é muito, né, são realidades díspares, né? É um high-low muito intenso. Então eu acho que quanto mais pessoas puderem ter uma vida melhor e a gente contribuir para isso, sem um discurso político, demagógico, mas assim, não dá para ser bom para happy few. Tem que ser bom para mais pessoas. E envelhecer não é fácil, é para os fortes. Então, eu acho que a gente tem que preparar o caminho para as novas gerações, mas também aproveitar o que nos cabe. E aí, sim, num discurso mais ativista, clamar pelas mudanças e agora. O que você estava colocando, né, é super interessante. Se você levar para o lado econômico, né, você vê, né? A calçada é da prefeitura, mas eu quebro porque o cliente não vem comprar aqui. Então, quando você começa a contextualizar isso é interessante. A outra coisa que a Kika está trazendo para a gente e que eu insisto nisso, né? São pequenas mudanças, né? Por exemplo, eu não comecei a fazer o que eu estou fazendo pensando assim, cara, um dia eu vou chegar, vou ser conhecido, as pessoas vão me chamar. Não, eu comecei a fazer porque me incomodou. Igualzinho você, né? Me incomodou. Pô, se me incomodou, meu irmão, sai de perto porque eu vou mudar. Então eu fui fazendo devagarinho, mexendo, tal, aí surge uma ideia, eu escrevo, falo e a gente vai mexendo. Então eu acho que agora, e de novo, né, eu insisto, né, que a gente tem muita gente boa. O Ricardo, a gente tem muito talento escondido aqui dentro. E aí eu diria para o nosso lado de todos nós, se nós começarmos a discutir essa temática, tenha certeza que essa galera acorda rápido, porque isso toca em todo mundo. Primeiro toca porque a gente não sabe como falar. É terceira idade? Não é terceira idade? É velha? É idoso? O que é? Como é que a gente faz? Se eu pedir para as pessoas que estão assistindo a gente fechar os olhos, e eu falar assim, ó, fecha os olhos, eu vou falar algumas palavras. Idoso, qual é a imagem que vem? Velho, qual é a imagem que vem? Sênior, qual é a imagem que vem? Você se enquadra em alguma delas? Não, então, aí o cara acha que idoso é sempre o cara de cadeira de roda. Então, se você pegar, por exemplo, o chat GPT, uma dificuldade danada de criar imagem com aqueles caras lá, por quê? Porque o cara que programou aquilo deve ser um garoto de 18 anos. Então, fala em velho, sempre aparece um sujeito de cadeira de roda, nada contra, um cara mais bengalinha. Caído. Então, e branco, né? É um preconceito danado. Então, o que é interessante é que a gente tem os talentos aqui dentro. E se você solta, né, de novo, né, se você joga assim alguns néctares ali no meio, cara, essa galera acorda rápido e ajuda. Eu falo para as startups, né, os empreendedores, o seguinte, a pergunta que a gente faz, né, Kika, você sabe pedir ajuda? Qual é a dificuldade de você pedir ajuda? Uma startup que o cara está crescendo. Eu vou te botar aqui sentado na frente de 50 seniors investidores. Tu não vai saber pedir ajuda, cara. Sabe por quê? Você vai pedir uma ajuda genérica. Eu preciso crescer, o cara vai te ouvir, bater palma, amanhã ele esquece. Agora, se você jogar só um dardo, pequeno dardo, eu preciso falar com o gerente de RH das lojas americanas para... Pô, se você falar isso, alguém vai falar, eu conheço. Então aqui na associação... vai te conectar no Vai segundo. te conectar. Então aqui, os 10 minutos antes de a gente iniciar esse podcast, eu fiz 300 networks. 300 networks vão alavancar o meu negócio. Efetivamente. Não, efetivamente, né? Vai falar, eu vou falar com o cara do setor imobiliário, do setor da construção, e se eu gastar mais um pouquinho aqui, eu falo com o mundo inteiro. Então, as conexões estão aqui. A porta está escancarada. As pessoas não sabem pedir ajuda. Então, nós só temos que dar um jeito de abrir essas conexões. E por nosso caso, que a gente está discutindo uma coisa que é importante para todo mundo, que é você gerar riqueza para uma sociedade que está cada vez mais longeva,
A associação está no ponto certo. Não, tem e, um passado... e é o único traço comum a todo mundo. Pronto. O preto, o gordo, o judeu, o LGBTQIA+, o rico, o paupé. Todo mundo vai envelhecer com short. É isso aí. E quando você fala, né, Kika? A Kika traz uma temática que eu adoro. E sempre que ela fala, pá, uma amiga nossa de em comum, né? É a Miriam Goldenberg. Gente, desculpa, mas a gente já ultrapassou meia hora aí. Tá? Então parei. Pode fechar? Pode fechar. Pode fechar. Pronto. Então vamos fechar. Eu fiquei assim meio deprimido, mas tudo bem. Eu tenho que ir para um outro evento agora, já tô super Teve atrasado. alguém que disse que precisava sair assim. Não, cara, eu tenho um evento agora de uma roda de investimento, tá me esperando lá, galera. Tá falando de dinheiro. E ele corta. Não, isso aqui ele vai cortar. Eu vou só fazer o encerramento. Você vai para o metrô? Vou. Me leva ao medo. Não, mas aqui tá tranquilo. Bom, eu quero agradecer demais. Eu acho que foi bastante disruptivo esse nosso podcast, essa nossa conversa. Vocês quebraram alguns muros que ainda existiam aqui. A gente vive quebrando esses muros porque a gente quer fazer diferente. Kika, bem-vinda. Olha que abusado que eu sou. Bem-vinda. Obrigada. Tô dentro. Estou considerando você já Tô dentro. aqui. E depois eu quero conversar com vocês dois sobre esse evento, essa história que a gente está inventando aqui na associação. Renata conhece bem que ela está, como executiva, organizando. Boa. Então, brigadíssimo. Você que está assistindo a gente, não perde tempo, não. Aqui, a aceleração da sua operação vai ganhar um ritmo muito diferente do que você vai ter sozinho. Então, investe um pouquinho de tempo em participar pro bono de um grupo como esse, que quem vai ganhar a sua empresa é você, a sua família, melhorando a qualidade de vida como um todo. Fica com a gente que tem muito mais para a gente continuar conversando.